Em dezembro de 1978, investigadores do condado de Koch entraram numa simples casa para verificar um simples caso de desaparecimento. Porém, quando abriram um estreito alçapão, perceberam que o que havia ali dentro não era algo tão simples assim. Era impossível de descrever sem que o pavor e o enjoo agissem primeiro. O cheiro forte de carne podre, um ar denso pesando todo o ambiente, e uma estranha terra fofa que se destacavam no chão do porão. Mas não demorou muito para descobrirem o que era. Os detetives encontraram restos humanos de corpos ali enterrados. Depois encontraram mais outro e mais outro. No total daquela semana foram mais de 26 corpos enterrados somente ali, naquele porão. Isso vindo de um cara que era considerado o amigo da vizinhança, o cara que ninguém desconfia, sabe? Aquela pessoa de confiança que tu olha e diz, tipo, putz, possível esse cara fazer esse tipo de coisa. Esse homem era tido como um pilar da comunidade, que nas horas vagas se vestia de palhaço para animar criancinhas. No entanto, por trás de tudo isso, ele escondia em seu porão um segredo que revelaria sua verdadeira face. Caso tão perturbador que ele foi tido como referência para as franquias de It a Coisa e Telefone Preto. Esse é o caso real de John Wayne Gacy, o palhaço assassino. A história de John Wayne Gacy é uma daquelas que quanto mais a gente descobre, mais a gente fica se questionando como isso ficou escondido por tanto tempo. Porque ela não ficou famosa somente pela quantidade de vítimas ou pela agressividade, enfim, pelo caso perturbador que ela é. E sim mais pela questão que ele mostrava ser e o que ele realmente era, sabe? Tipo aquela pessoa que a gente confia, aquela pessoa que parece ser perfeita, sabe? Que tem aquele sorriso encantador, por assim dizer, lá ele. Mas que demonstra muito que a gente tem confiança nela, né? Mas na verdade, por trás tem um mal muito maior. Esse é um daqueles casos que nos lembra que às vezes o perigo tem um sorriso fácil e um aperto de mão firme. Ainda mais vindo de pessoas que menos esperamos. Gacy nasceu em 1942, lá em Chicago. Um garoto comum, uma casa comum e uma família aparentemente comum. Só que não era bem assim. O pai de Gacy era um alcoólatra agressivo e que vivia humilhando o garoto. Chamava ele de meio homem, inútil, fraco. Todas aquelas ofensas que destroem a autoestima do garoto. E parece que quanto mais ele tentava agradar o pai, mais o pai odiava ele, ou afastando por completo, criando uma dependência emocional dele. Já a mãe de Gacy era super protetora, calma e gentil. Gacy cresceu tentando compensar essa sensação de ser insuficiente, tentando ser legal, tentando ser útil, ser aquele cara que todo mundo gosta. Aprendendo desde cedo a usar uma máscara, e literalmente mais pra frente seria sua arma principal e sua marca registrada. Na juventude ele já demonstrava esse padrão meio duplo. Ele queria agradar, queria ter amigos, queria ser visto como alguém importante, ao mesmo tempo que tinha impulsos estranhos e comportamentos que ele escondia dos outros. Em 1968, ele foi acusado por abusar de um garoto de 15 anos, e cumpriu cerca de um ano mais ou menos e saiu por bom comportamento. A partir daí ele mudou de vida, casou de novo, virou empresário e começou a construir aquela imagem de o amigo da vizinhança. E essa imagem de o amigo da vizinhança era forte, mas também o cara ele abria churrascos, ajudava em campanhas políticas, virava voluntário e ainda por cima o mais famoso de tudo isso, ele se vestia de palhaço. E é exatamente isso que marcou esse caso por completo. Ele criou dois personagens, Pogo e Pets. Ele fazia apresentações em hospitais infantis, em festas, eventos, e o que torna esse caso mais perturbador ainda é justamente isso, o fato dele se fantasiar, porque quando você olha para essa figura pintada, sorridente, divertida, sabendo quem ele é por trás disso tudo, ele acaba virando um palhaço sem graça, por assim dizer. É nessa época, nos anos 70, que Gacy criou a empresa dele, a empresa de construção PDM Contractors. Foi aí que mais pra frente os investigadores iriam reconhecer o padrão que Gacy utilizava. Ele contratava adolescentes, de preferência garotos, para fazerem serviços rápidos, como pintar muros, carregar materiais, e geralmente de famílias humildes que estavam precisando de dinheiro ali na hora. E é justamente desse círculo que Gacy escolhia suas vítimas. Ele usava truques que a gente não imagina funcionando, mas que para ele funcionavam perfeitamente. Afinal, ele tinha aquela habilidade bizarra de convencer as pessoas que é um cara legal, um cara confiável. Ele oferecia trabalho, oferecia bebida, comida, dinheiro fácil, sempre com aquele jeitinho amigável. Às vezes dizia até mesmo que queria mostrar um truque de mágica com algemas. Ele mostrava como conseguia colocar as algemas no próprio pulso e tirá-las sozinho. Assim pedia para o garoto tentar. Mas quando a vítima colocava as algemas, ela se dava conta que na verdade sempre precisou da chave.
e sempre esteve com Gacy. Assim, Gacy conseguia prender as vítimas sem nem mesmo usar a força. Quando a vítima se dava conta, já era tarde demais, caindo no estrangulamento de Gacy. Em 1972, os desaparecimentos começaram a se acumular, afinal, Gacy fez isso dezenas de vezes. As vítimas eram, na maioria das vezes, adolescentes ou jovens adultos, e eram atraídas pela falsa promessa de trabalho, dinheiro fácil, amizades, ou até mesmo se dar bem na carreira. As vítimas que eles escolhiam eram aquelas mais vulneráveis, que estavam brigados com a família, fugidos de casa ou até mesmo os homossexuais, que naquela época era visto como um tabu, algo estritamente proibido. Gacy sabia exatamente disso e se aproveitava desses medos. Ainda por cima, os casos eram isolados demais, fragmentados demais. E com seu carisma político, ele conseguia passar impune de tudo isso. Dentro da sua casa, Gacy mantinha sua vida dupla. Sendo no andar de cima, ele levava vizinhos, políticos, fazia jantares, festas. Já em seu porão, lá ninguém tinha permissão para entrar. Afinal, lá é onde estava seu verdadeiro segredo, onde revelaria sua verdadeira face. O mais curioso disso tudo é que os vizinhos já tinham notado que tinha algo diferente ali. Eles reclamavam para Gacy que viam um forte odor vindo debaixo de sua casa. Mas Gacy sempre dava desculpas do tipo é problema de encanamento, ou se não são ratos. E obviamente os vizinhos acreditavam, afinal, Gacy era uma pessoa gentil, que não fazia mal nem mesmo a uma formiga, não é mesmo? Mas toda essa fachada começa a desmoronar em dezembro de 1978, quando Robert Peace, de 15 anos, desaparece. Última pessoa a vê-lo, John Wayne Gacy. A partir daí que a polícia antes via Gacy como um simples sujeito falante, agora tinha motivos sólidos para investigá-lo. Quando a polícia começou a investigá-lo, percebeu que Gacy tinha um histórico complicado. Afinal, no passado ele já foi acusado por abusar de um menor. E foi aí que a polícia começou a vigiar ele. Só que Gacy parecia perder o controle. Ele ficava irritado, falava demais, se contradizia. Chegou até mesmo a convidar os policiais para ir jantar na sua casa. Daqui a pouco ele chorava, ficava agressivo, e era como se toda aquela fachada que ele tivesse construído começava a ruir de tanta pressão. Finalmente, a polícia conseguiu um mandato de busca, e pela primeira vez entraram dentro da casa. E nela encontraram diversos objetos dos garotos desaparecidos, como carteiras, fotos, identidade, roupas e um estranho alçapão no chão. E foi ali, no porão, que viu uma descoberta que viraria manchete no mundo inteiro. Um dos investigadores notou um forte cheiro vindo de uma abertura do piso. Quando começaram a escavar, as primeiras evidências de restos humanos foram encontradas. O caso explodiu ali. Quando eles começaram a escavar o local, eles encontraram um cenário inacreditável. Debaixo da casa, havia corpos enterrados em fileiras, alguns identificáveis, outros já em decomposição muito avançada. No total, foram 26 corpos desenterrados ali. Só que ainda foram jogados mais outros corpos no Rio das Plaines quando não tinha mais espaço no porão. Ou seja, o cara matou tanto, ao ponto de nem caber mais corpos dentro da casa dele. A investigação então se transformou numa operação gigantesca. Policiais, voluntários, especialistas, todos precisavam entrar na casa, muitas vezes saindo quase desmaiando por causa do cheiro. Era um clima pesado, indescritível, e quanto mais escavavam, mais corpos apareciam. Era como um labirinto de segredos enterrados dentro da própria casa. Gacy, quando percebeu que estava encurralado, confessou parcialmente. Ele dizia que tinha matado 33, depois dizia que tinha matado mais, e depois dizia que não lembrava de mais nada. Ele alegava que tinha uma dupla personalidade, que não tinha cometido nada daquilo, e só aconteciam quando um outro Gacy assumiu o controle. Mas todas as evidências falavam o contrário. Em 1980, ele foi condenado à morte por 33 assassinatos, a sentença mais pesada que Illinois já tinha dado até aquela época. Ele passou 14 anos no corredor da morte, onde continuou tentando posar como vítima, tentando vender pinturas de palhaço, tentando chamar a atenção da mídia. Ele nunca demonstrou arrependimento real. Na verdade, em várias entrevistas, ele parecia mais incomodado pela repercussão do que pelos crimes em si. Em 1994, ele foi executado por injeção letal. As últimas palavras dele foram "Kiss my ass", o tipo de frase que resume bem a arrogância dele até o final. O que mais assusta nesse caso não é só pela quantidade de vítimas que Gacy fez, e nem pelo tempo que isso tudo ficou escondido, mas na verdade, o fato de que ninguém desconfiaria de Gacy. Ele é o tipo de pessoa que é amigável, ninguém desconfia, sempre sendo amigo da vizinhança. Ele abria churrasco, apertava a mão de políticos, até mesmo se vestia de palhaço para animar criancinhas. Só que durante a noite, ele cometia um dos crimes mais marcantes das histórias dos Estados Unidos. É por isso mesmo que a história dele continua sendo estudada, contada e recontada. Porque ela mexe com essa ideia assustadora de que às vezes o mal não usa uma máscara de monstro,
Na verdade, ele pinta o rosto de palhaço e finge ser seu amigo. Galera, se você achava que esse tipo de coisa acontecia somente em filmes, tá aí uma prova de que não. E o mais bizarro disso tudo é que tem diversos casos como esse. Não nesse tamanho, se bem que eu não duvido também, mas que nos mostram a tomarmos cuidados às pessoas à nossa volta. Cuidar quem que a gente traz pra dentro de casa. E nem sempre aquele aperto de mão confiante diz realmente tudo. Uma coisa que eu aprendi recentemente, galera, e eu recomendo para vocês fazerem também, é para vocês tirarem as suas próprias conclusões sobre uma determinada pessoa, determinada coisa. E não se baseiem como verdade absoluta o que outras pessoas dizem de outras pessoas. Afinal, são pessoas falando de pessoas. Então tá aí um conselho que eu dou para vocês sobre vocês mesmos tirarem as suas próprias conclusões, tá bom? Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Já deixem aí nos comentários recomendações para um próximo vídeo sobre o seu caso ou tema favorito. Quem sabe eu não trago aqui pro canal já. Se gostou, já manda para um amigo, se não gostou, pode ser um inimigo também. O importante é interagir. Então, até a próxima. Valeu!